Tudo bem com você? Olha só, meu nome é Mislene Araújo e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês do protetor solar que eu estou usando. Bom, protetor solar é um produto corriqueiro, né? Acho que acredito que todos nós tenhamos um protetor solar em casa, né? Eu estou usando esse, o Aloe Sunscreen, da Forever Living, e assim, nossa, estou amando muito. Vim checar a formulação dele, por que eu me encantei por ele, e eu vou compartilhar com você que está me ouvindo um pouquinho sobre o que nós temos nessa formulação que deixa assim esse produto tão fantástico na pele, traz todo esse resultado que eu, de fato, estou gostando muito. Então, olha só, esse aqui é o protetor solar que eu vou compartilhar com você, o Aloe Sunscreen. Ele é um protetor solar de FPS 30, que deixa a tua pele linda, hidratada e muito protegida. Esse é um fato. Ele, dos protetores solar que eu conheço no mercado, ele assim é o único que tem base de aloe vera mesmo. E além do mais, ele tem óxido de zinco natural. Não é nanométrico, não é nada sintético, não. Ele é realmente de origem natural e também contém a vitamina E. Bom, o FPS 30, resistente à água, com uma resistência à água bem interessante, isso eu observei no meu uso do dia a dia, de até 80 minutos. Certo? A resistência à água, ele é bem legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre aloe vera, sobre óxido de zinco, sobre vitamina E, e também quero falar um pouquinho sobre o FPS. O que é esse FPS, né? Para a gente poder comparar com produtos, até entender um pouco o que é isso, né? Bom, falando de aloe vera, desde muito antes de Cristo, a gente sabe que a aloe vera assim, é mega blaster interessante para a pele. Nossa vovozinha já usava a aloe vera para queimadura, para cabelo, para tantas outras coisas, né? E, de fato, é milenar o uso da aloe vera para a pele. Ela nutre, acalma, suaviza, hidrata, regenera, cuida, cicatriza, ali, ajuda na recuperação da pele. Então, poxa, pensa assim comigo, um protetor solar com muita aloe vera, o benefício é muito maior. Se os raios solares eles já tendem a queimar a pele e no próprio produto a gente já tem um produto que cicatriza de queimadura, imagine só que protetor solar incrível, né? Pois é, esse é um dos fatores que me faz gostar muito do Aloe Sunscreen. A aloe vera ela tem ação anti-inflamatória, então combate a inflamação, é antioxidante, isso rejuvenesce a pele, evita os radicais livres, né? Então retarda o envelhecimento, é bactericida, fungicida, o que colabora para uma recuperação de uma pele lesionada, por exemplo, né? Se a gente combate bactéria, fungos, entre outros micro-organismos ali na pele, a pele consegue se recuperar mais rápido, né? Enfim, se a gente fosse falar de aloe vera, os benefícios da aloe vera para a pele, a gente ia ficar assim muito tempo falando, porque a aloe vera de fato é incrível para a pele. Proporciona beleza, saúde, vida, vitalidade à nossa pele, certo? Então, de um contexto geral, a aloe vera tem inúmeros benefícios para a pele, alguns eu citei aqui. Quando a gente fala de óxido de zinco natural, a gente está atribuindo a um produto que contém óxido de zinco natural uma ação antisséptica, ou seja, a ação antisséptica quer dizer que protege, né, contra a proliferação de micro-organismos numa pele machucada, por exemplo, né? Tem ação adstringente, é muito adequado o uso dele, né, sendo uma ação de adstringente, de limpeza e tudo mais, para peles com acne, espinha, furúnculo, enfim, entre outros, né? O óxido de zinco natural ele ajuda a secar esses machucados, né? Então, uma pessoa com acne, uma pessoa com espinha, além de a aloe vera ser incrível, o óxido de zinco, um produto com óxido de zinco natural também tem benefícios. E uma pessoa com essas situações indesejáveis na pele pode usar um protetor solar como esse que vai ter benefício. Pode melhorar a cicatrização de espinhas, acne e tudo mais na pele com o uso de um protetor solar que tem esses componentes. O óxido de zinco ele tem uma ação física. Meu papel aqui é compartilhar um produto que eu estou usando. Isso que eu vim aqui para fazer isso e que eu estou gostando muito. Mas vale a pena citar que o óxido de zinco, além de ter o protetor ser um protetor físico, ou seja, o raio solar incide na pele e reflete, ele ainda tem todos esses benefícios quando se trata de um óxido de zinco natural, né? Ação antisséptica, destringente e tudo mais, certo? Então, ele tem ação de filtro físico, mas o óxido de zinco natural tem todos esses benefícios. Bom, falando de vitamina E,
todo mundo sabe, né? Já é bastante conhecida a função, a propriedade da vitamina E de anti-envelhecimento. Ela tem poder antioxidante, combate radicais livres, né? Com isso, então, esse efeito anti-envelhecimento, a vitamina E é muito utilizada na cosmetologia. E por quê? Ela reduz rugas, linhas de expressão, além de manter a pele jovial, né, saudável por muito mais tempo. Bom, deixa eu falar com você agora um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que é essa questão de FPS, porque todos nós falamos, FPS tanto, e assim por diante. O que muitas pessoas não sabem, e às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, mas por que eu vou usar um FPS 30 se existem no mercado FPS 50, por exemplo, e FPS 50 protege mais? Tudo um protetor solar, para ele ter um FPS 5, ele tem que ter uma carga de filtro químico maior. Então, a probabilidade de esse filtro químico, toda essa quantidade de filtro químico num FPS 50, a probabilidade disso me gerar uma alergia é muito maior, certo? E, portanto, um FPS 30 tem um poder de alergenicidade menor, ele é menos agressivo, certo? E o importante é que um protetor solar, ele te proteja contra os raios solares, UVA e UVB, certo? Mas como que eu calculo? Porque as pessoas às vezes fazem uma confusão de que FPS é tudo igual, né? A FPS 30 como é que é? É 30 minutos? Outros nem sabem. FPS, o conceito geral é que, no contexto geral, é que o FPS 50 é melhor do que o FPS 30. Não, isso não é verdade. A única coisa que muda é que é o tempo de exposição solar, que no F50 é um pouco maior. Porém, você vai pagar o preço de um produto muito mais carregado de química, num FPS maior, tipo um 50, certo? Bom, como que eu faço? Vamos entender um pouquinho essa questão de FPS 30, de FPS, ó, vamos calcular, vamos aprender como calcular isso. Então, para calcular cada produto, cada pessoa, ela tem um tempo em que ela é exposta ao sol, ela começa a ficar vermelha. Então, assim, pessoal, para calcular o fator de proteção solar e entender melhor tudo que é isso, se você quiser entender melhor e quiser saber como calcular, faz o seguinte: se expõe ao sol, fique ao sol, sem protetor solar, Mislene, sem protetor solar, vá ao sol e começa a contar o tempo. Do momento que você se expôs até o momento em que você começar a ficar vermelho. Começou a ficar vermelho, sai do sol e vê quanto tempo demorou. Ah, Mislene, foi 10 minutinhos. Eu estava ao sol e em 10 minutinhos eu comecei a ficar vermelho. Ok. Sabe como é que você vai calcular o quanto tempo aquele produto, aquele FPS te protege? Pega o tempo que demorou para você começar a ficar vermelho, 10 minutos, que no nosso exemplo a gente está usando, e calcula pelo FPS. No caso aqui, 30, certo? Então, 10 minutos vezes 30 do FPS são 300. 300 o quê? 300 minutos que aquele produto te protege do sol. Portanto, se você quiser entender um pouquinho melhor, FPS é um número que um protetor solar foi qualificado, esse daqui é um FPS 30. Então, é um número atribuído a um protetor solar para que você possa calcular o quanto tempo aquele produto te protege. Por quanto tempo aquele produto te protege. Certo? Então, por exemplo, isso é muito individual. Eu posso ir ao sol e demorar 20 minutos para ficar vermelha, ou 5 minutos para ficar vermelha. Você pode ser mais, pode ser menos. Isso é muito individual, é de indivíduo para indivíduo, certo? Então, um FPS 30 para mim pode me proteger por 5 horas, para você pode proteger por 4 ou mais. Entendem? Então, FPS é um número atribuído a um protetor solar para que nós possamos calcular o quanto tempo aquele produto nos protege. Por quanto tempo ele vai proteger a gente. Então, isso aqui é um FPS, certo? É um número. Nesse caso, o FPS que eu estou usando é 30.
da Forever Living é FPS 30, tá aqui marcadinho aqui em cima, FPS 30. Que é ótimo! Que é ótimo! Gente, no FPS 50 não te protege mais. Ele não te protege mais, ele só dura um pouco mais de tempo. Mas o fator, a proteção é a mesma. Então, um FPS 50 ele não te protege mais. Ah, ele vai me proteger mais. Não, é FPS, aquele número do FPS é atribuído ao tempo, não à quantidade que ele te protege, o quanto ele te protege, certo? E se falando assim de FPS agora, é bom ressaltar que um FPS 50 ele tem muito mais material químico, componentes químicos para aguentar mais tempo do que um FPS 30. Por isso que eu, Mislene Araújo, prefiro um FPS 30. Está ali uma quantidade legal, um tempo legal que vai me proteger, com uma carga de filtro químico bem mais baixa. Certo? Aliás, esse ainda tem muito aloe vera e o filtro físico, que é o óxido de zinco, ainda é natural. Bom, se a gente fosse falar, então, de um contexto geral, os principais benefícios desse protetor solar que eu estou usando, olha só, ele é feito do mais puro aloe que existe na terra, em plantações de aloe vera, a aloe vera utilizada nesse produto, ela é feita em campos onde não se usa herbicida, pesticida, inseticida, nada desses cidas. Ele é o próprio adubo usado para as plantas que são colhidas para se extrair a polpa da aloe vera, é a própria casca da aloe vera usada anteriormente. Então, quando a Forever vai lá, ela faz a coleta, a colheita da aloe vera, das folhas, né? Ela tira a casca, tem todo um procedimento, e essa casca ela volta para os campos para servir de adubo, certo? E a Forever não usa pesticida, ela usa animais que vão lá e comem as ervas daninhas no campo, na plantação de aloe vera. Que lindo isso, né? Então, a aloe vera daqui é de uma alta qualidade, o óxido de zinco é natural, contém vitamina E, oferece proteção solar de FPS 30, né, proteção solar 30, é resistente à água por até 80 minutos, se expor, se ficar entrando, saindo, é claro, você pode ir lá e reaplicar mais vezes. Mas eu percebi no uso do dia a dia que a proteção, a resistência à água desse produto é muito boa, é muito boa. Como a gente falou, o óxido de zinco é de origem natural, então a proteção que ele nos traz para a pele é algo superior, pelos benefícios do óxido de zinco natural. Pode ser usado em todos os tipos de pele, protege, acalma, suaviza, hidrata, regenera, cicatriza, ideal para veganos, para vegetarianos, e uma dica para as mulheres. Eu uso como base para maquiagem. A textura da pele fica incrível. Então, use, teste. Eu uso pouquinho, não precisa usar muito, certo? A gente espalha, ele tem uma resistência à água muito boa, então a espalhabilidade dele assim é bem específica para esse tipo de produto. E o resultado é incrível, né? Eu gosto muito, estou gostando bastante. Te recomendo, tá aí minha sugestão de consumo. Se você quiser ter um bom protetor solar com um baixo índice de alergenicidade, está aqui com vários benefícios atribuídos à pele por apresentar aloe vera, óxido de zinco e vitamina E. Minha sugestão, então, para você hoje, um produto que eu uso, Aloe Sunscreen da Forever Living. Um abraço para você. É muito bom estar aqui falando de um produto que eu estou usando no meu dia a dia. E eu deixo um beijo grande no seu coração. Até mais.